Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, Crônica dos Umbrais. Me chamo Bernardo e vim contar aqui uma história que aconteceu comigo e como eu renasci novamente. Sempre escutei relatos de pessoas que presenciaram uma possessão e nunca de alguém que passou por isso, pois acredito que em muitos casos as pessoas nem sobrevivem e talvez aquelas que sobrevivem ficam tão mentalmente instáveis que não conseguem divulgar isso para ninguém. Eu cresci numa comunidade rural e não vou revelar aqui, pois a minha história saiu nos jornais na década de 80. Então manterei a descrição de todos os envolvidos aqui. Como toda criança que cresce no meio do mato, ama subir em árvores e pescar, e qualquer coisa vira brincadeira e distração. Pois bem, teve um dia que eu saí para brincar com os meninos e achamos umas coisas estranhas na beira da cachoeira. As únicas coisas que consegui reconhecer foram as velas, mas algo ali chamou muito a minha atenção. Era um medalhão, lindo e muito brilhante. Então eu resolvi pegar aquilo para mim. Não aconteceu nada comigo naquele momento e eu não senti nada. E os meninos que me viram pegando não falaram nada. Só disseram que se alguém perdeu aquilo iria querer de volta. E eu disse que se encontrasse alguém procurando aquele medalhão, eu devolveria, mas até lá ficaria comigo. E fui brincar. Eu já tinha até me esquecido quando cheguei em casa. Esqueci que peguei o medalhão. Tirei a roupa e fui tomar banho para jantar e me preparar para dormir. Nessa mesma noite, eu tive um sonho estranho, onde um homem muito bem vestido dizia que eu podia ficar com um medalhão, mas que eu teria que pagar por ele. Eu lembro que eu tentava devolver esse medalhão no sonho, mas ele sorriu e disse que já era tarde. Acordei um pouco assustado com aquele sonho, mas voltei a dormir. Durante uma semana eu tive esse sonho repetidamente. Tentei contar para minha mãe que um amigo meu estava tendo problemas depois de pegar um medalhão que ele achou na cachoeira. Eu não tinha coragem de dizer que era eu, e ela ficou muito braba dizendo que ele precisava devolver aquilo, pois poderia ser algo muito perigoso. Eu apenas ouvi o que ela disse e resolvi voltar lá para devolver aquele medalhão, mas eu não achei mais nada. Não tinha mais aquelas coisas lá, e mesmo assim, resolvi devolver, e pedi desculpas por pegar algo que não me pertencia, e fui embora. Mas para minha surpresa, quando cheguei em casa mais tarde, e que eu fui tirar a calça para poder tomar banho, o medalhão caiu no chão e aquilo fez meu sangue gelar. Mas eu sentia que não podia confessar nada para minha mãe, e que eu precisava resolver aquilo sozinho de algum jeito. Mas começaram a acontecer comigo apagões. Eu comecei a sumir e voltar todo machucado. E quando me perguntavam onde eu estava, eu nunca lembrava. Não lembrava de absolutamente nada. Muitas vezes eu sentia um sono sem motivo. E quando dava por mim, eu estava no meio do mato, cheio de machucados e às vezes coberto com sangue. Minha mãe começou, e com razão, a se preocupar comigo. Me perguntava o que estava acontecendo. Mas não sei por quê. Eu comecei a sentir uma raiva, sem razão dela, e de qualquer um que vinha falar comigo. Meus amigos se afastaram de mim. E sabe como é uma comunidade pequena? Já começaram a falar que provavelmente eu estava usando drogas. Mas no meio do nada, isso não seria possível. Depois de um mês dessa situação, meu pai foi até a cidade e chamou um padre para rezar por mim, dizendo que eu estava estranho e muitas vezes não parecia nem eu. Lembro de uma dessas vezes que eu me apaguei e quando voltei a mim, havia 5 homens me segurando, dizendo que eu estava agindo de forma grotesca e violenta. Diziam que eu falava com uma voz que não era minha, era uma voz grossa e parecia que vinha do fundo do abismo. Então, depois de alguns episódios desses, todos estavam falando que a nossa família estava amaldiçoada. O padre veio falar comigo, e a única coisa que lembro quando o padre entrou foi que vi muitos seres malignos dentro do meu quarto, e eu morri de medo. Mas algo mais forte que eu não me permitia reagir àquele terror que eu estava vendo. E quando o padre começou a fazer o sinal da cruz para começar a rezar, eu apaguei. Quando voltei a mim, eu tentei falar, tentei contar que tudo aquilo era por culpa do medalhão, porque eu peguei algo que não me pertencia, mas eu não conseguia. Não conseguia falar e nem contar nada. Eu queria reagir, mas eu já não tinha controle de nada. Era como se eu tivesse preso. Eu não me mexia quando eu queria. Eu não respirava quando eu queria. E nem fazia nada do que eu queria. É como se fosse um filme.
Sabe, eu não sei uma forma melhor de explicar a sensação de prisão dentro do próprio corpo. É como se eu apenas pudesse ver, mas não pudesse agir. Alguém estava no controle, mas esse alguém não era eu. Ouvia coisas terríveis, como: vou levar você comigo, agora você me pertence. Você deu a brecha que precisávamos, e agora vamos te carregar para o abismo. Ameaçavam levar meus pais e todos da comunidade, e que eu era apenas o primeiro, que eles iriam atrás de todos, e todos os dias eu ouvia coisas terríveis e que me desestimulavam. Não era apenas uma entidade, eram várias, e eu era um fantoche deles. Abri os olhos e vi minha mãe chorando preocupada, e meu pai tentando consolar ela, e me olhavam com pena. O padre eu não vi, e não consegui perguntar dele. Eu não consegui fazer nada. Tudo o que percebi é que eu estava amarrado na cama, e não conseguia me mexer. Também naquele momento eu estava tão fraco, que tudo o que fiz foi dormir. Depois da visita do padre, parece que tudo aquilo piorou de uma forma que, sinceramente, eu não consigo descrever em palavras. Outras pessoas tentaram me ajudar. Lembro de ter vigílias fora de casa, mas eu apagava e não lembrava de nada. Até que eles acharam um homem que não era padre e nem pastor, só alguém que dizia que fazia exorcismos e que ele sempre era chamado em casos extremos. Lembro deste homem chegar em casa e tentar falar comigo, mas eu não conseguia abrir a boca. Ele tentou expulsar o que estava ali comigo, mas de novo eu apagava, e desta vez, quando eu acordei, eu estava com os lábios sangrando, e eu sentia muita dor, mas não conseguia pedir ajuda. Sentia tudo, mas para quem me via de fora, achava que eu não sentia nada, porque eu não esboçava reação. Minha mãe chorava e implorava para aquilo ir embora, e dentro de mim eu só ouvi risadas e zombarias. No dia seguinte, esse mesmo homem voltou, e disse que eu seria liberto naquele dia. Ele disse que eu seria liberto, e por dentro eu tinha ainda um fio de esperança, mas aquilo que estava comigo ria, zombava da minha esperança, e arrancava com palavras duras e cruéis toda a esperança que brotava em meu peito. Ele começou o exorcismo, e eu não vi mais nada, porém quando eu acordei, eu chorei demais de dor. Meu braço tinha quebrado, e eu estava com uma fratura exposta. Então correram comigo para o pronto-socorro. Fui atendido, e desta vez, depois de muito, mas muito tempo, eu não ouvi vozes zombeteiras. Eu não vi uma horda de monstros chifrudos de todos os tamanhos, me olhando e rindo de mim. Eu não vi aquele homem e nem os zumbidos constantes que nunca me permitiam descansar de verdade. Eu estava livre, eu realmente estava livre, e aquele homem me salvou. Depois ele entrou no quarto do hospital para ver como eu estava, e eu comecei a chorar. Chorava de soluçar, eu chorava como se há muito tempo aquilo estivesse preso, e realmente estava. Eu pude ter controle do meu corpo e dos meus pensamentos novamente, e finalmente, eu confessei o que eu fiz para aquele homem que tanto me ajudou. Eu disse exatamente onde aquele amuleto estava, e ele voltou na minha casa para dar fim naquilo, e depois que ele se livrou daquilo, ele voltou para me dizer o que eu já sabia, para nunca mais mesmo pegar nada de lugar nenhum, que aquilo quase custou a minha vida e a vida da minha família. Eu agradeci demais aquele homem, e eu prometi que jamais eu pegaria qualquer coisa que eu achasse no chão. Que eu aprendi da pior forma a não mexer com aquilo que não conheço. Tudo isso demorou quase 2 anos para me livrar. Eu já estava de verdade quase morrendo, desnutridos, e todo machucado, cheio de feridas, que carrego até hoje no meu corpo. Depois, perguntei para meus pais o que acontecia comigo, o que eu fazia, e como eles acharam esse homem que para mim é meu salvador. Como ocorreu coisas demais. Vou tentar resumir para que a história não fique tão longa, e vocês fiquem entediados. A minha mãe me contou que quando eu sumia, ela ficava super preocupada, e que uma dessas vezes, ela pediu para o vizinho que brincava junto comigo antes de eu enlouquecer e ir atrás de mim, e ver o que eu fazia. Ela disse que ele voltou branco, e sem conseguir falar. A mãe dele e a minha ficaram acudindo para ver se o menino falava o que estava acontecendo. Finalmente, quando ele conseguiu falar, disse que tinha visto eu caçar um coelho, e com a boca arrancar a cabeça do coelho, e comer as suas entranhas. Nessa hora, ele se assustou e fez barulho. Olhei para ele, ele disse que meus olhos estavam vermelhos e muito grandes, e ele saiu correndo, quando eu abri um sorriso com a boca, cheia de sangue e tripas do bicho. Minha mãe disse que começou a chorar, e a vizinha disse que isso era coisa do demônio, que ela precisava falar isso com o padre. Foi quando meu pai foi atrás, e ele demorou para vir, mas ela disse que o padre, quando finalmente resolve aparecer, ele entra no quarto, mas logo em seguida foi arremessado, porta fora, se machucando todo. Ele disse que voltaria, mas nunca mais voltou.
Eles tentaram ir atrás do padre de novo, e o mesmo disse que nunca mais encararia aquilo, que eu já não tinha mais jeito, que eu não tinha mais salvação, que seja lá o que estivesse comigo, já tinha me levado para o inferno. Lembro que quando ela me contou isso, ela parou e começou a chorar, dizendo que aquelas palavras do padre haviam machucado demais ela, mas que no fundo, algo lá no fundo sabia que eu ainda estava ali e que só precisava de alguém capaz de me resgatar. Foi depois de tantos tentarem e fracassarem que eles acharam meu salvador. Falou que escreveram para ele e que ele, depois de um tempo que minha mãe não soube precisar, ele apareceu em casa e ela pensou que ele também desistiria, pois a primeira vez que ele tentou expulsar, ele foi arremessado contra a parede e depois para fora do quarto com muita violência, que ele machucou a cabeça e se ralou todo. Ele disse que voltaria no dia seguinte, e ela e meu pai ficaram muito tristes achando que ele não voltaria. Mas para a surpresa dos dois ele voltou, e com ele veio mais 5 homens, e que quando ele começou o exorcismo, eu levantei da cama, e mesmo fraco consegui dar muito trabalho para todos os 5 me segurarem. Foi quando me prenderam, e para me soltar deles eu quebrei meu braço, e eles ficaram horrorizados. Mas o meu Salvador disse para que eles não se impressionassem, e ele finalmente conseguiu terminar o ritual de exorcismo. Mesmo meu sangue jorrando para tudo quanto é lado, e no final ele conseguiu tirar aquela entidade de cima de mim. Minha mãe me disse o nome, mas acho melhor não falar nada aqui. Na verdade, faço questão de não lembrar. Foram momentos terríveis e inexplicáveis. Meu Salvador, sinceramente, não sei mais dele. Faz tempo que perdi o contato. O que ele fez com aquele medalhão, eu também não sei, mas a vida não voltou ao normal na comunidade. Meus pais resolveram que seria melhor ir para outro lugar, onde ninguém nos conhecia, onde ninguém sabia da nossa história sofrida e sombria. Ninguém lá me olhava mais com alegria. Pelo contrário, me evitavam e morriam de medo de mim. Eu tentei me aproximar. Tentei falar que o que quer que estivesse comigo foi embora, mas não adiantava. Ninguém queria chegar perto. A casa dos meus pais não conseguiram vender, então ela existe até os dias de hoje completamente abandonada. Tenho esperança de um dia conseguir vender aquela casa, quem sabe, mas todos falam daquele lugar. Dizem que é um lugar amaldiçoado, mas sinceramente, eu não culpo ninguém da comunidade. Afinal, naquela época ninguém tinha muita informação, e apesar daquele lugar hoje ter virado uma cidade, minha casa ainda é vista como algo maligno. Por isso a melhor coisa para mim e para minha família foi ter ido embora. Eu ainda tenho as marcas da possessão que eu tive e ainda tenho pesadelos, mas consegui seguir em frente. Hoje sou casado e tenho até netos. Contei essa história para todos eles e resolvi dividir com vocês aqui do canal. Espero que gostem e desculpe se o texto ficou muito grande, mas foi isso que passei. E sinceramente, não vi muita coisa e não lembro de muita coisa. Mas o que passei enquanto eu estava possuído. Muitas coisas eu não consigo descrever, pois não existe nada na nossa realidade parecida para que eu possa descrever de uma forma que vocês compreendam o que vivi. Obrigado por compartilhar a minha história. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.